Dr. Luiz Henrique, um dos palestrantes do nosso evento. Só aqui o áudio. Bom, o áudio voltou. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão participando conosco dessa live. Gostaria de fazer já um agradecimento especial a Dr. Daniel Sabadelli por ter aceito nosso convite, representando aí seu escritório, bem como também a ATRA, daqui da Paraíba, e já também fazendo a representação de todas as associações trabalhistas de todo o Brasil que estão nos apoiando nesse evento, em nossa edição, cujo evento tem como subtema o direito do trabalho de emergência. Também gostaria de agradecer a participação que vai estar aqui hoje conosco nessa live, Dr. Luiz Henrique, professor de CEISC, que também vai estar participando do nosso evento online. Teremos a honra aí de tê-lo conosco, como dos demais colegas que irão participar conosco em nosso evento. Também gostaria de fazer um agradecimento especial ao Dr. Renato Gama, por estar conduzindo esses trabalhos. Já estamos aí encerrando nossas lives, né? O nosso evento está pertinho já, dia 9 e 10 de outubro. Então, a gente aguarda todos vocês nessa edição. E, no mais, eu gostaria só de falar para vocês um pouquinho aí da nossa programação, né? Nossa programação aí com vários temas atuais no âmbito de direito do trabalho e uma parte que é muito atual, né? A gente, aí o direito do trabalho teve várias inovações, várias emendas aí nessa pandemia e a gente teve muito assunto novo, muita coisa boa a ser discutida. E no evento, com certeza, teremos aí temas relevantes para todos os advogados, advogadas, também estudantes, profissionais de demais áreas que irão estar participando desse evento. E a gente tem aí nossos convidados, né, 18 convidados que vão estar participando conosco, falando de vários temas atuais, como no dia 9/10, que Dr. Leone Pereira vai fazer uma participação, falando aí dos avanços tecnológicos e seus reflexos no direito do trabalho, tema bastante atual e importante. Dr. Alberto Balazeiro, que é procurador-geral do MPT. O MPT faz até um agradecimento especial na pessoa do procurador Dr. Marcos, de Campina Grande. O MPT de Campina Grande está no apoio institucional, também como MPT nacional, né, devido à presença do Dr. Alberto Balazeiro, que muito nos honra ter sua participação nesse evento, para falar um pouco
do Covid-19 e a atuação resolutiva do Ministério Público do Trabalho, como um todo. Também teremos a participação do nosso colega Francisco de Assis, juiz do trabalho, daqui da Paraíba, falando um pouco do teletrabalho no Brasil e no mundo, tema bastante atual, né? Teletrabalho aí é a questão envolvendo o home office, né? Também nosso querido Dr. Rafael Miziara, que é nosso coordenador científico. Desde já agradeço, Rafael, pela disponibilidade, por estar nos ajudando aí nessa nossa edição, como em outros eventos que ele já veio aqui para Paraíba. É sempre uma honra receber o amigo Rafael aqui. Também gostaria de agradecer a doutora Jéssica Fernandes, que também vai participar do nosso evento, falando aí do compliance trabalhista em tempos de crise, tema muito bom. Também teremos o doutor Luciano Martinez, juiz do trabalho, que vai falar um pouco dos efeitos e consequências trabalhistas no âmbito do direito previdenciário. E aí, já partindo para o dia 10, a gente tem uma programação também aí, com vários convidados, tanto pela manhã como pela tarde. A programação está toda anexa nas nossas redes sociais, também no site. A gente também vai ter a doutora Carol Tupinambá, que vai participar do nosso evento falando um pouco dos novos rumos do direito do trabalho. Doutor Danilo Gaspar, juiz do trabalho, que vai participar um pouco do nosso evento falando um pouco de audiências telepresenciais. Ele até que participou de uma live nossa aqui conosco, falou um pouco já desse assunto, abordou aqui com vocês. Também nos honra a presença do Dr. Leonardo Trajano, desembargador do TRT daqui da Paraíba, que vai estar falando um pouco de mediação pré-processual e também relativa a conflitos, né, essa parte de mediação, né, que é muito importante. Também doutor Sérgio Cabral, juiz do trabalho, que vai falar um pouco dos limites dos poderes executivos aplicados pelo juiz. Também teremos o doutor Vinícius Mota, que vai estar falando um pouco aí do direito de emergência e o legado da desproteção. Lembrando que o direito de emergência é o tema, subtema do nosso evento, né? Até porque direito de emergência foi muito relacionado por causa da questão da pandemia. Também teremos doutora Elisa Tavares, que vai participar do nosso evento, falando do Covid-19 e os comentários sobre a legislação trabalhista. Também nosso querido que vai estar já aqui conosco, doutor Luiz Henrique, que vai falar um pouco da limitação da condenação do valor indicado na inicial. Também teremos a doutora Carolina Irata, que vai falar um pouco dos impactos do Covid no processo do trabalho. Também teremos nosso querido doutor Eduardo Pugliese, que é desembargador do TRT de Pernambuco, que vai falar um pouco aí das relações de trabalho contemporâneas à luz dos princípios constitucionais e falando também um pouco das plataformas digitais no direito do trabalho e no teletrabalho. Tema muito bom. Também nosso querido amigo, Dr. José Soares, que já participou conosco aqui de alguns eventos aqui na Paraíba. Muito nos honra ter a presença dele novamente. Falar um pouco aí de herança da pandemia no âmbito trabalhista. Doutora Pietra Gomes, que vai falar um pouco aí da redução da jornada de trabalho e um pouco de salário e suspensão de contratos de trabalho. E doutora Tássia Prado, que vai falar um pouco dos treinamentos corporativos e da prevenção como um todo de assédio moral no trabalho. Então, essa é a nossa programação, que está anexa nas nossas redes sociais. Vocês podem conferir, para quem estava perguntando. A gente agradece desde já também o envio de artigos científicos. Lembro que os artigos estão já com os professores fazendo a avaliação. Começo de outubro, a gente recebe as notas dos artigos e aí a gente divulga para vocês, tá certo?
Então, eu vou deixar aqui com vocês Dr. Renato Gama, que vai moderar aí esses trabalhos, professor Renato Gama, e junto com nossos colegas aí, doutor Daniel e doutor Luiz Henrique, que estão aqui como convidados no dia de hoje, para falar de um tema bastante atual, bem discutido nesses últimos dias, né? A LGPD nas relações de trabalho. Lembro até que esse tema de LGPD, doutor Rafael Miziara vai abordar no nosso evento. Então, tanto vai ser discutido aqui nessa live, como também será um tema discutido também durante o nosso evento, né? Então, agradeço desde já a todos e deixo aí com o doutor Renato Gama para ficar com vocês. Obrigada. Obrigado, dona Rafaela. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live, pré-evento. Quer dizer que é uma satisfação estar aqui mais uma vez, mediando aí, né, grandes debates, essas lives que precedem o primeiro Congresso Paraibano de Direito do Trabalho. A doutora Rafaela já falou aí, irá ocorrer nos dias 9 e 10 de outubro de 2020, 100% online. Por essa pandemia aí, vai mudar um pouquinho a programação e será ele 100% online. Sejam muito bem-vindos, doutor Daniel Sebadelli Aranha e o doutor Luiz Henrique Dutra, né? Boa noite aos dois. Doutor Daniel, já tive o prazer de dividir a bancada num outro evento, né? Já fui palestrando com ele, no evento de Direito Constitucional. Quer dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez com você, doutor Daniel. Grande abraço. Professor Luiz Henrique, é um prazer conhecê-lo, né? Professor de grande competência, muito conhecido por todos nós, né? É um prazer conhecê-lo. Hoje nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre um tema assim, mais do que atual, principalmente para nós que estamos já desse trabalho, né? Nós vamos falar justamente da LGPD. A gente vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E assim, eu confesso a vocês, doutores, que é a primeira vez que a gente lê, né, a lei, a gente não consegue ver muita coisa trabalhista. Você dá muitos dados. Eu acho que a gente, quem lê pela primeira vez, pensa logo em telemarketing, né? Pensa logo, sei lá, em qualquer outra coisa, em dados, em armazenamento de dados por qualquer outra empresa, mas não lembra também do armazenamento de dados pelos próprios contratantes. Aí você começa a ler a lei e começa a enxergar o direito de trabalho nela. Vê que ela encaixa em muita coisa. Queira ou não queira, no contrato de trabalho, no contrato de emprego, muitos dados são expostos ali de ambas as partes. Eu digo não só RG e CPF, mas a convivência com o empregado traz a informação quanto à sua religião, quanto à sua própria a cor da pele, seu posicionamento político, que também são dados que devem ser protegidos. Até mesmo outras formas de proteção, como uma demissão por justa causa, que a gente já sabia que não poderia, por exemplo, vir anotar no CTPS e tal. Aí a gente começa a ver, né? Rapaz, aqui é direito do trabalho puro, a lei de proteção de dados, ela se encaixa perfeitamente. E para isso a gente vai conversar com esse combinamos aqui, a gente vai conversar primeiro com o professor Luiz Henrique, né, que vai começar nos falando, professor, primeiro, né, como foi que essa lei surgiu? Por que foi que essa lei apareceu? Professor, seja muito bem-vindo, mais uma vez, boa noite. Então, pessoal, primeiramente uma boa noite a todos, né, que estão nos assistindo ao vivo, que estão nos assistindo posterior ao evento, né, estou muito feliz, é um prazer imenso participar tanto do congresso quanto dessa live aí pré-congresso. Então, gostaria de registrar aqui o duplo agradecimento à Rafaela, né, e dizer que é um prazer imenso estar aqui debatendo com os doutores Daniel e doutor Renato, né, sobre este tema. Particularmente, não os conhecia, né, mas a partir do momento que fiquei sabendo que ia dividir
um evento, já fui me informar, né, do currículo e fiquei, como se diz, fiquei muito feliz e até com um pouco de receio, né, de debater aí com vocês, mas espero não fazer feio, né? E não fazer feio porque é um tema novo que nós vamos falar aqui e acredito que hoje nós não temos nenhum grande especialista, né? Nós estamos nos tornando especialistas, nós estamos nos tornando estudiosos desse tema. E realmente o que o doutor Renato falou é bem verdade. Tu lê a primeira leitura da lei, geralmente uma leitura superficial, né? Aquela primeira leitura, mas não tem nada a ver com o direito do trabalho. Mas tem sim, né? Até nós temos que verificar que essa lei, primeiramente, foi pensada no direito do consumidor, né? A LGBT, a ideia inicial dela é pensado para o direito do consumidor. Mas hoje são poucas os ramos do direito que não lidam com o tratamento de dados. Então, a gente consegue trazer a LGPD para todas as áreas do direito. Ela vai ter reflexo em todas as áreas do direito, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A ideia inicial era para o direito do consumidor, mas sim, ela vai acabar respingando em outras áreas e principalmente no direito do trabalho. Tu não vai ver na lei direito do trabalho a terminologia, né? Até pode ser, não lembro aqui, até pode ser que tenha, acredito que não tenha de maneira expressa, mas sim, se aplica ao direito do trabalho, tá? Então, pessoal, por que nós tivemos esta lei? Esta lei veio para que se evite a realização de abusos contra dados das pessoas, né? Porque tu pode pensar que dado é uma bobagem, mas na verdade, gente, hoje um dado, uma informação é extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, uma lei equivalente à LGPD, ela já existe em mais de 170 países no mundo. E acredito que seja uma tendência daqui a alguns anos que praticamente todos os países tenham uma lei que regulamenta a proteção e tratamento de dados das pessoas. Então, quando a gente fala de proteção e tratamento de dados das pessoas, aqui é um primeiro ponto extremamente importante da lei, que ela não se aplica a PJ, se aplica a pessoas naturais. Claro que a PJ tem que cuidar dos dados, mas assim, não há proteção aos dados, a proteção é aos dados da pessoa natural. Então, um primeiro ponto aqui que nós temos que deixar registrado para quem não está nos ouvindo. E por que desta lei? Tá? A gente tem que proteger os dados das pessoas, os dados são importantes, mas, gente, isso é muito importante e também foi uma das ideias iniciais, assim como eu digo, e isso é um palpite meu, né? Claro que os doutores depois, se tiverem um posicionamento contrário ou acharem que eu estou falando uma bobagem, por favor, né? Por favor, vocês têm total liberdade. Mas eu acho que o primeiro momento voltado para o direito do consumidor e primeiro momento pensando num direito, numa questão econômica, porque grandes empresas deixam de investir, podem deixar de investir em determinado país sabendo que não tem uma regulamentação quanto à proteção de dados. E essas questões, esses cuidados com o intuito de captar investimentos de fora, isso está cada vez mais conversado. Por exemplo, nos últimos meses nós tivemos no Brasil, e não é o tema da palestra, não vou me aprofundar, uma grande discussão sobre investidores trazerem ou não dinheiro para o Brasil em decorrência de eventual desmatamento, queimadas que estão ocorrendo na Amazônia, no Pantanal. Então, pessoal, assim como a questão ambiental é importante, a questão de ter uma regulamentação quanto à proteção de dados, ela também é importante para fins econômicos. Então, isso são pontos que nós temos que começar a pensar para nós darmos uma maior ou a importância devida a esta lei. Eu separei... Só fazer um adendo aqui para a gente... Por favor.
a gente tentar contribuir, ou depois não, a gente não andar e voltar. Eu tive o cuidado de dar uma lida. Vou chamar Luiz e Renato, porque nós estamos num ambiente aqui de live, nós estamos num ambiente propriamente acadêmico, então me permitam chamar assim. Mas se nós lermos a exposição de motivos da LGPD, esses pilares que Luiz de fato falou, Renato, ficam muito evidentes. O pilar, dentro desse conceito de data economy, o pilar da privacidade de dados, dados como direitos mesmo da personalidade, algo extremamente tangível e atingível por um evento danoso, e o fomento da economia com a melhora do ambiente estrangeiro de investimento. Então, sim, concordo em gênero, número e grau que o Luiz falou, e o espírito da norma, de fato, foi esse e é esse, né, Luiz? Pois então, né, quando tu vai estudar uma lei, é importante ler os motivos que levaram à criação dessa lei, e eu confesso que eu não tinha este costume. E quando começou a sair, quando começou a dizer que a LGBT vai entrar em vigor amanhã, é ontem, né, que tinha toda aquela discussão sobre o seu prazo de validade ou não, quando entra em vigor, quando não entra, sanciona, não sanciona, volta. E eu comecei a procurar, a ver palestras de colegas, né, e um colega chamou a atenção, é importante ler os motivos. E para não dizer que se eu não me engano, não sei, eu assisti uma palestra sobre LGBT, mas não sei se foi ele que falou. O Rafael Miziara, que vai estar no evento, eu assisti uma aula lá, um vídeo dele, não sei se foi live ou se foi aula, agora eu não lembro, sobre o tema. Acho que foi nessa live ele e outros professores que comentaram isso, e eu fui lá e fui ler, né? Eu fui lá e fui ler realmente os motivos, e agora vai ser um costume meu, né, essa questão de saber o porquê que se criou a lei, né, isso já demonstra o interesse do legislador na lei, né, o interesse do legislador, né, mas continuando então, e assim, ó, doutores, por favor, sempre que vocês quiserem, levantem a mão, deem um oi aí, o tempo será aberto para vocês, tá, por favor. Então, vamos lá. Então, eu separei alguns pontos aqui para nós trabalharmos, pontos gerais da lei, para que quem não tem ainda um conhecimento, né? E o artigo 1º, pessoal, ele vai falar que protege para os dados da pessoa natural, e seja um meio físico, seja um meio eletrônico, e é aplicado a todos os entes federativos. O artigo 1º vai falar, protege a pessoa natural, dados físicos e eletrônicos, e é aplicado a todos os entes. O artigo 4º da lei vai dizer quando a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é aplicável. E aqui, por exemplo, quando da não aplicação, nós já temos como se diz, um ponto polêmico, né? Um ponto que gera dúvidas. Por exemplo, porque quando os dados são utilizados para fins particulares e não econômicos, em regra, tu não usa a LGBT, não tem essa proteção. E daí a primeira discussão no âmbito do direito do trabalho é: o empregador doméstico tem que respeitar a LGBT ou não? Né? Tu vai pegar aí 10 professores de direito do trabalho, 5 vão dizer que sim, outros 5 vão dizer que não. Vamos entrar na questão que não é atividade econômica, porém, de dados, e estes dados são fornecidos. Claro que para alguns fins obrigatórios para o governo, mas essa é uma discussão que agora, nessa live, não é o momento de se discutir, mas já fica um ponto de interrogação aí. LGBT se aplica ao empregador doméstico, sim ou não? Ele tem que respeitar? Eu, particularmente, tenho um posicionamento que sim, tá? Mas é algo discutível e algo que ainda está muito recente. Então, situações particulares, caráter não econômico, jornalístico, artístico, acadêmico e para fins de segurança, né? Tu não vai ter essa aplicação da LGBT. Mas quando a gente fala em proteção de dados pessoais, né?
a gente tem que fazer o questionamento. O que é dado pessoal? O que é dado pessoal? Gente, dados pessoais são fragmentos de personalidade. São algo que vai te individualizar como pessoa, né? Então, sempre que algo te individualiza como pessoa, isso vai ser considerado dado pessoal, que é fragmento de personalidade. Quando a gente estuda a LGPD, fica aí a dica aos alunos que estão assistindo, extremamente importante o estudo do artigo 11º ao 21º do Código Civil, que são os artigos que tratam lá do direito de personalidade. E dentro do direito de personalidade, nós vamos ter a questão do conceito de privacidade. Eu pergunto para vocês que estão me assistindo, o que é privacidade, né? Para mim, privacidade é um dos direitos que compõem a personalidade. E a gente pode dizer o seguinte, que a privacidade, ela é extremamente importante na LGPD. Por quê? Porque posso eu não querer divulgar os meus dados ou querer que não divulguem os meus dados para fins de privacidade. E, neste caso, pessoal, por exemplo, nós temos a questão do direito de ser deixado só. É uma terminologia que é muito utilizada, né? Que é a pessoa, ela não quer se expor, ela não quer conviver com as demais pessoas. E aqui, pessoal, como a gente está falando de dados, eu não quero que o meu e-mail que eu utilizei para me inscrever num site para adquirir livros seja divulgado, porque eu não quero receber nenhum e-mail. Então, pessoal, essa pessoa, ela tem este direito. E a LGPD, por exemplo, vem para proteger este direito, né? Então, aqui nós começamos a verificar situações práticas quando a gente trata de tratamento de dados e direito de personalidades. Tu não pode, por exemplo, mais ficar mandando e-mails para uma pessoa sem que tu tenha autorização específica desta pessoa que te permita encaminhar este e-mail. E hoje, quando tu encaminha um e-mail para uma pessoa, ela pode te responder dizendo o seguinte: como é que tu conseguiu o meu e-mail? Quem é que te forneceu o meu e-mail? Porque eu não passei para ti. E daí tu vai, não, eu peguei de alguém. Não. Hoje, pessoal, nós temos, em decorrência da LGBT, nós temos que ter uma responsabilidade com a informação e dados, e nós vamos ver isso, eu vou falar daqui um pouquinho, os dados pessoais e dados sensíveis das pessoas, né? Que é um conceito que é extremamente importante. Então, nós temos que cuidar sempre quando nós temos dados das pessoas. Então, eu estou num grupo com o professor Daniel e com o professor Renato e com a professora Rafaela, eu sei, por exemplo, o celular deles agora, mas eu não posso sair divulgando. E, pessoal, então, com a LGPD, quando tu tem acesso a dados das pessoas, tu tem que cuidar o que tu vai fazer com estes dados. E se tu vai fornecer para alguém, eu tenho aqui anotado que nós temos que cuidar 4 pilares, tá? Então, assim, ó, quando eu vou fazer tratamento de dados das pessoas, tá? E daí, daqui um pouco eu entro no direito do trabalho. Eu tenho que cuidar a necessidade. Realmente é necessário eu fornecer, eu divulgar este dado? Transparência. É preciso divulgar? Finalidade. Para que eu vou divulgar? E o finalidade é o ponto principal, acho que para o direito do trabalho, tá? Mas nós já vamos entrar. E proporcionalidade. A maneira com que eu vou divulgar este dado, eu posso divulgar de uma maneira menos gravosa? E daí aqui entra, por exemplo, o setor público, a lei de acesso de dados, para eu divulgar o nome e o salário da pessoa, tá? Será que... E daí entra aquela discussão.
será que eu preciso divulgar o nome completo e o salário? Será que, ao invés do nome, eu vou identificar somente as iniciais? Nós vamos ter no nosso evento vários juízes que vão estar dando. Eu posso acessar o portal de transparência e verificar quanto que eles ganham. Mas qual é a necessidade que eu, Luiz Henrique, tenho de saber quanto a juíza Elisa Tavares ganha? Quanto o doutor Josley Soares ganha? Eu tenho que saber exatamente quanto os dois ganham? Ou a minha ideia é saber quanto que um juiz do TRT de São Paulo ganha? E a outra questão que nós temos que cuidar a partir de agora da LGPD é, então vamos colocar as iniciais, mas será que se eu pegar um juiz JS, eu não vou saber que é o Josley Soares, o nosso colega, para saber quanto que eu ganho? E daí agora, pessoal, quando tu vai divulgar dados, quando tu vai fornecer dados, tu tem que começar a fazer este raciocínio para evitar uma eventual futura punição. Quando eu falo na finalidade, né, que é pegar o consentimento para ter acesso a um dado, eu tenho um exemplo aqui muito bom, e inclusive foi retirado de uma das aulas que eu assisti no YouTube. Não fui eu que criei esse exemplo, particularmente eu não lembro quem é, porque eu assisti muitos vídeos, né? Mas é o seguinte, eu, dono do mercado, eu chego para o meu funcionário e digo, eu vou instalar câmeras para a nossa segurança. Tudo certo? Sim. Eu tenho que pegar o consentimento para utilizar a imagem deste funcionário, porque ele vai ser filmado. E quando eu pedi para ele, qual foi a finalidade da autorização? A finalidade tem que ser específica, para fins de segurança, para que um ladrão entre. Só que o seguinte, eu com as câmeras e com a autorização dessa finalidade específica, eu olhando a câmera, eu descubro que ele chegou atrasado, eu descubro que ele derrubou um produto e estragou, e eu vou lá e puno ele. Gente, a regra pela LGPD, eu não posso punir, porque eu não tenho autorização, a finalidade da autorização não foi para fins de fiscalizar o trabalho do empregado. Então, este ponto da finalidade é extremamente importante. Quando tu for pegar o consentimento do empregado teu para ter acesso a um dado, para ter acesso a uma informação, tu tem que especificar a finalidade. Todas, se não estiver. Claro que daí isso vai ser uma discussão futura, tá? Para fins da LGPD, a princípio, tu não poderia punir porque tu não tinha autorização para usar aquela mensagem. Daí nós temos que verificar como é que vai ser a consequência disso no intuito do direito do trabalho, tá? Então, daí eu separei aqui 10 princípios. Pessoal, já estou terminando, tá, gente? Não se preocupem, tá? Que eu sei que os colegas querem falar também, tá? Separei 10 princípios. Primeiro, finalidade. Quando tu vai fazer o tratamento de um dado, tu tem que ter uma finalidade legítima. Adequação, tá? Tu deve adequar como vai ser feita esta coleta. Necessidade. Tu só vai guardar dados e informações que forem essenciais das pessoas. Então, por exemplo, tu vai organizar um evento online, talvez tu precise de vários dados para inscrição, fazer certificado, mas quando tu for guardar esses dados, tu precisa guardar todos ou somente alguns? O livre acesso, sempre que tu tem dados de pessoas, porque o próximo princípio é a precisão, tá? Os dados que tu tem armazenados devem ser precisos. Tu não pode divulgar dados falsos, dados que não estão atualizados. Transparência. Sempre que tu pegar os dados de pessoas, tu deve indicar qual o risco de vazamento desses dados. E, sabendo que existem riscos, tu tem o princípio da segurança. Quais as medidas de segurança eu estou tomando para que esses dados
não vazam. E, tendo medidas de segurança, já temos mais um princípio, que é a prevenção. Eu tenho que prevenir, eu tenho que ter uma estratégia e aplicar essa estratégia, né? Por fim, não discriminação, né? Não discriminação, não utilizar dados ilícitos. Então, estes são os princípios aqui que eu separei, e para tu ver, a LGBT vem, né, justamente para que tu cuide de informações de outras pessoas. O último ponto que eu separei, e daí aqui eu vou fazer uma diferenciação e informar a exemplos do direito do trabalho. No artigo 5º da LGBT, nós temos as informações referentes aos dados pessoais e dados sensíveis. Os dados pessoais, pessoal, são aqueles que vão te identificar. Então, é o nome, endereço, RG, dados de localização, e-mail, número de telefone. Dados pessoais, bem tranquilo, aquela qualificação da tua petição inicial, né, que tu faz quando tu vai ajuizar. A questão é que existem agora, e veio a regulamentação dos dados sensíveis, que podem gerar uma certa discriminação. Por exemplo, gente, dados sensíveis de uma pessoa seria a origem étnica da pessoa, seria a opinião política. Hoje, por exemplo, a opinião política é extremamente importante para fins de conseguir ou não conseguir um emprego. Não estou dizendo de ser de político ou não. Na maneira como estamos essas brigas, dependendo se tu é esquerda ou direita, tu não é contratado numa empresa. Por isso que a gente deve cuidar nossos posicionamentos no Facebook, por exemplo, no Instagram. Porque, aliás, a partir do momento que eu divulgo, ele se torna público, e a partir do momento que é público e divulgado por mim, aí também entra aquela questão, tem proteção ou não tem proteção? A princípio não tem. Convicções religiosas, olha aqui para o direito do trabalho, filiação sindical. Gente, imagina se vaza que eu sou filiado ao sindicato. Imagina se vaza no processo de seleção que, além de ser filiado, eu fui candidato a membro da diretoria e fui vice, e fiquei em segundo lugar. Quase fui eleito, ou seja, na próxima provavelmente eu vou ser. Ou seja, se eu for na próxima, provavelmente eu vou ser um diretor do sindicato dentro da empresa estável. Vocês acham que vão me contratar? Pergunto para os colegas. Tu acha que a empresa que está fazendo a seleção vai contratar alguém que tem grandes chances de ser nomeado diretor do sindicato nas próximas eleições? Então, pessoal, eu quis fazer abranger, né, essa parte inicial da LGBT, alguns pontos. Então, eu passo para os colegas e faço essa pergunta. Vocês acham que eu corro risco de não ser contratado se chegar na mesa esta informação, este dado sensível meu ao empregador? Doutor Luiz, eu acho que sim. Acho que o mercado que nós temos hoje, a gente não pode fechar os olhos, né? E eu acho que sim. Eu achei muito interessante o funcionamento do professor Henrique Corrêa, que ele falou, né, que os dados, praticamente o novo petróleo, né, realmente tem muito valor. A gente vê praticamente tráfico de dados. E talvez, mas quando ele é sintetizado, quando você separa, quando você coloca determinadas localidades, né, e você transforma, você colhe determinadas pastas, que dali pode ser ouro. Então, felizmente, eu acho que, como eu disse, assim, depois que você começa a ler, você começa a interpretar, é uma lei que se encaixa, né, e eu acho que o pessoal que trabalha com compliance, né, o doutor Daniel aí, que é um grande especialista na área,
deve estar ainda, né? Eu acho que todo mundo ainda está um pouco ficando em ovos. Eu acho que essa abertura de olhos da ciência trabalhista para a lei de proteção de dados está começando a nos adaptar, e o pessoal do compliance está ainda buscando informações dessa live aqui. Eu acho que vai ser muito importante para todos. Doutor Daniel, usa a sua palavra. Professor Renato, professor Luiz, eu concordo integralmente. Eu acredito que, de fato, pode haver um tráfico, uma lista, eventuais e diversas listas negras para dados de empregados, considerando a LGPD, né? Então, acredito que a LGPD vai trazer uma segurança a essa privacidade. Antes de adentrar assim, um pouco no que o professor Luiz falou, eu fiquei me lembrando de um exemplo muito, muito singular, quando ele estava falando sobre a questão sindical, que é o seguinte: a gente às vezes vai numa farmácia e a gente chega na farmácia e ninguém pergunta nem nosso nome, né? Qual é o seu CPF? Você não tem nome. Você não é Luiz Henrique, Renato não é Renato Gama, eu não sou Daniel, eu sou o meu CPF. E quando eu dou o meu CPF, todas as farmácias hoje me dão um histórico do que eu consumo, do que eu costumo consumir com descontos para me forçar a consumir novos produtos. Então, você daí tem uma ideia de como os dados são importantes. E aí já pensou, eu sou uma trabalhadora, estou me candidatando a uma vaga de emprego e vou fazer um teste de gravidez. Com esse teste de gravidez na farmácia, ele vinculou ao meu CPF. Esse dado de compra meu está lá registrado. E aí começa a ter um tráfico, Renato e Luiz, de dados, vamos supor, de farmácia, através de um funcionário, um empregado lá da farmácia, que tem acesso, e começa a vender isso para as empresas, naquela determinada circunscrição, para eu não contratar empregadas que estejam com suspeita de gravidez. Isso parece coisa de filme, mas é plenamente possível. É algo assim, é algo tão latente, tão incrível, que eu não duvido se isso já não acontece. Então, assim, são várias as situações, todas as relações jurídicas que envolvem pessoas vão ser diretamente afetadas. E aí as relações trabalhistas e de consumo talvez sejam as expoentes aí nessa afetação. O tempo todo você está tratando num contrato de trabalho com dados sensíveis e dados pessoais dos seus empregados, tanto na fase pré-contratual, como na fase contratual, como na fase pós-contratual. Então, é na entrevista de emprego, é no recebimento de currículo. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma empresa que estava forrando umas caixas de papelão com os currículos das pessoas que já tinham sido candidatas a vagas de emprego. Ela pegou aquele papel que a gente faz de rascunho. Eita, fulano me mandou esses currículos, eu vou fazer de rascunho. E ela começou a embalar umas caixas com aquilo ali. Olha o risco que essa empresa está correndo com a LGPD ativa. Então, seja na entrevista de empregados, seja na formalização de contratos e aditivos, realização de exames médicos periódicos, recebimento de atestado, né? Compartilhamento de dados com seguradora, com plano de saúde, com entidades sindicais, rescisão contratual, eu tenho dados sensíveis de quanto aquela pessoa recebeu. São tantas outras que fazem parte desse cotidiano, professor Luiz, professor Renato, que eu me arrisco a dizer que talvez, junto com, como eu mencionei, com as relações de consumo, as relações trabalhistas sejam as mais afetadas nessa questão de tratamento de dados. E aí, eu acredito que toda a carga principiológica, o professor Luiz bem informou, se traduz num grande princípio, que não é novidade desde o Código Civil de 2002, que é o da boa-fé objetiva. Então, se você olhar todos os princípios que a legislação traz, professor Renato, transparência, necessidade, finalidade, proporcionalidade, segurança, tudo isso deságua num grande princípio que está lá no artigo 428 do Código Civil, que se traduz na boa-fé objetiva. Então, tanto o controlador, ou seja, aquele que detém os dados, ou o encarregado,
ou operador, que são as figuras que a legislação traz responsáveis pelo tratamento desses dados, devem, de fato, ter um maior cuidado para atingir essa máxima das relações jurídicas no âmbito privado e público também, mas que é a boa-fé objetiva. Eu faço um recorte aqui no que o professor Luiz também falou, que a nossa legislação, de certa forma, e me arrisco, como eu disse, não é especialista na área, como vocês bem falaram, estamos aqui transmitindo as nossas primeiras impressões, muito embora, eu vou fazer uma meia-culpa, professor Renato, professor Luiz, esse projeto de lei é de 2012. É porque no Brasil as coisas demoram tanto que a gente acha que nunca... Sempre vai ter um tempinho, né? A gente acha que sempre vai ter um tempinho para a gente estudar mais um pouco. Mas é um projeto de lei relativamente antigo. E a lei é de 2018, né? A lei já fez 2 anos no mês passado. Exato. Eu acho que a lei, Renato, é de 19... É 18, 14 de agosto. Agosto 18. É verdade, 18. Então, assim, eu acredito que a lei tem essa carga principiológica. Agora, e aí vai minha crítica, como eu estava dizendo. Se a gente olhar a legislação estrangeira paralela, né, que serve de paradigma, que foi inspiração, que é a General Data Protection, a famosa aí acho que é GDPR, né? GDPR, General Data Protection Regulation, é a GDPR europeia. Ela traz um capítulo relacionado ao direito do trabalho, né? Ela lá dispensa as empresas com menos de 250 pessoas de possuir um registro de atividade de tratamento de dados, ou ainda autoriza essa regulamentação por meio de convenções coletivas de trabalho. E aí, nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, que trouxe a autonomia privada de vontade das partes como seio da reforma. A LGPD veio depois e não há essa previsão, por exemplo, de que possa haver alguma flexibilização ou não das normas dispostas na LGPD ou uma autodeterminação das partes em torno, aqui dentro do ambiente empregado-empregador, em torno dos dados dos funcionários. Então, assim, já pensou, Renato, a bodega de seu João, lá em Cajazeiras, que ele tem um caderninho com a lista de quem deve, e tem o nome de quem deve na cidade, e chega um engraçadinho lá, ou funcionário que ajuda, e diz, vou fazer uma piada, e tira uma foto daquilo ali. Já imaginou aquele tipo de estabelecimento? Qual é a capacidade técnica que um pequeno comerciante tem de aplicar LGPD nesse país? E um pequeno comerciante que às vezes não sabe nem que tem que recolher tributo ao fisco. Um comerciante que às vezes não sabe, não está formalizado. Então, assim, acredito que a LGPD poderia ter destinado um capítulo, assim como fez a GDPR, para o direito do trabalho, ter relativizado algumas normas, e o nosso Congresso já podia ter avançado e tem certo algo sobre autonomia privada coletiva de vontade para fins de direito do trabalho, para a gente não ficar tateando como a gente está hoje dentro da LGPD. Então, assim, essas são algumas impressões iniciais que trago, né? Acredito que a LGPD ela já vinha sendo gestada, vamos dizer assim, aos poucos, né? Com o Marco Civil da Internet, né? A Lei 12.965, que falou de direitos e deveres para o uso da internet. O próprio CDC, no auge aí das suas, só foram 30 anos, não foi que o CDC completou agora, já trazia essa ideia de banco de dados e de direito, de preservação dos direitos da personalidade. Então, assim, acredito que a LGPD tem muito a ser feito. Eu escolhi aqui trazer um tema, fiz essas considerações complementando o professor Luiz, mas escolhi trazer um tema que eu acho que é muito caro e que no final, que é a minha área de atuação profissional, eu sou um advogado empresarial, é o que todo mundo tem. E aí, se der errado, aonde é a sanção, né? Então, ninguém quer saber
o porquê, o princípio, no fim todo mundo, e foi o que eu mais fui indagado, não sei vocês aí na atuação de Ele não vocês. quer nem se prevenir, né, doutor Daniel? Mas ele já chega com um problema do tamanho do mundo. E agora, Exato. doutor? Agora vamos ver o tamanho do seu prejuízo, né? E aí, professor Renato, professor Luiz, a ligação aqui do escritório da semana passada para cá é só essa, assim. E esse negócio de LGPD, ficou como? Tá valendo? E qual é a pena? Eu pago quanto? Eu fecho, ninguém quer saber quem é o sujeito de direito, quais são os dados, o que é dado sensível, que não quer saber da sanção. Então, eu, desde sempre, estou estudando muito as sanções. E aí, vou só compartilhar rapidamente com vocês um pouco sobre as sanções administrativas que podem ser aplicadas pelo uso do LGPD. Adianto que as sanções foram postergadas a sua aplicação para agosto de 2021, né? Na Lei 14.010, as sanções estão suspensas. Isso não quer dizer que a carga normativa que a lei carrega não esteja em vigência. Não sei se vocês acompanharam, quem nos assiste. Quem ainda também não deu uma curtidinha aí no like do canal da nossa Sage Curso, faz isso para chamar outras pessoas e valorizar esse trabalho tão bom que eles estão fazendo de transmissão de conhecimento. Então, Renato, não sei se vocês viram, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, professor Luiz, em São Paulo, acho que o Ministério Público Estadual distribuiu uma ação, não lembro se foi Ministério Público Estadual, MPT, enfim, eu vi rápido no Migalhas, mas já distribuiu uma ação por venda de dados por uma empresa de banco de dados e já usou a LGPD como fonte de normativa, fonte legislativa, não para aplicar as sanções, mas para embasar o dever geral de cuidado, cautela e segurança que as empresas têm que ter. Concordo que isso ficou igual às audiências telepresenciais, sabe, professor Renato? Ficaram guardando ali o Ministério Público, a ACP, aí quando saiu a lei, foi o primeiro. Mas já temos um ACP no nosso ordenamento jurídico invocando a LGPD. Então, assim, é algo, de fato, que merece nossa atenção. E a gente não tem como falar de sanções, de penalidades, lembrando que as sanções administrativas não excluem as sanções de natureza civil, a responsabilidade civil do operador, do controlador, ou mesmo do encarregado, que são as figuras responsáveis pelo tratamento dos dados, não exclui as responsabilidades criminais e não exclui a aplicação de outras legislações correlatas, sobretudo, não exclui a apreciação no âmbito privado ainda do próprio Código de Defesa do Consumidor, e no âmbito público, não exclui a apreciação das leis de acesso à informação, da lei de improbidade, da lei de licitações. Então, de fato, o nosso ambiente regulatório é denso e aquele que se aventura nessa ideia de empresariar ou de se lançar gestor público tem que estar muito bem assessorado. O que é bom, porque cria uma reserva de mercado para nós, advogados. Não tenha dúvida que a LGPD abriu um campo de atuação muito interessante para a advocacia trabalhista, né? Nessa pandemia aí, a Rafaela falou sobre a legislação de emergência, nós saímos feita fênix, né? Estávamos lá quase falando em extinção ano passado e hoje somos a vedete. Ninguém nesse país das regras de boas práticas. Eles falam que a autoridade nacional, por exemplo, vai estruturar a adoção de padrões técnicos que façam os titulares dos seus dados pessoais. Então, assim, tem uma série de medidas que vão ser implementadas em programas de governança de privacidade e que a lei, ela traz, professor Renato, professor Luiz, toda um direcionamento. Ela traça diretrizes para que no ambiente administrativo, enquanto órgão integrante do Poder Executivo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados trace os caminhos pelos quais a sua atuação vai se pautar. Mas, de fato, há uma pré-definição para vocês que nos assistem, através do canal do YouTube, há uma pré-definição, de fato, das linhas gerais que devem ser adotadas para fim de governança e proteção de dados. E aí, Daniel, por que é tão importante falar de governança e proteção de dados
antes de falar de sanções. Porque as sanções administrativas aplicáveis, elas podem ser extremamente relativizadas, professor Renato, professor Luiz, desde que a empresa cumpra essa boa governança, desde que a empresa se atenha a essas boas práticas. Então, é muito importante que o controlador de dados pessoais, ele tenha em mente uma boa cibersegurança, que ele tenha em mente um bom controle físico desses documentos. Porque quando a gente fala de LGPD, pode nos dar a falsa ideia de que apenas os dados virtuais estão por elas protegidos. Mas não. Se você não tem o seu arquivo numa nuvem, você tem o seu arquivo guardado na sua empresa, no seu escritório, onde for, e ali tem dados pessoais de pessoas naturais, você está sujeito a LGPD do mesmo jeito. Aquilo que a gente via de filme americano, de ter um picotador de documentos, aquilo ali vai ser uma realidade. A gente não pode simplesmente mais amassar um documento daquele e jogar fora, né? Quantas vezes, teve uma imagem, não sei se vocês se recordam, acho que foi até aqui, João Pessoa, Renato, acho que foi na Paraíba, mas não lembro se foi João Pessoa, de cópias de processos que foram descartados no arquivo físico, quando houve digitalização, voando na calçada do fórum. Então, olha que loucura, o processo é público, mas tem dados sensíveis de pessoas. Às vezes aquele processo podia estar sob segredo de justiça, e ele não foi incinerado, não foi nada, e os dados das pessoas aí abertos. Então, assim, falar de sanções, obrigatoriamente tem que falar de governança e de boas práticas. Então, convido vocês a fazerem essa leitura, a fim de que esse dever geral de cautela que deve acometer aí e nortear a atuação do controlador. As sanções, elas são aplicadas em razão das infrações cometidas às normas previstas na lei. Esse é o texto legal. Aí a gente pode pensar, e qual delas? Qual as condutas vedadas ou as infrações que são sujeitas às sanções? Não há um rol específico. Pode ser qualquer uma. Então, ao longo da lei, ela traz uma série de condutas obrigatórias que devem ser observadas pelos controladores, por aqueles que armazenam os dados, e que, se eu desrespeitar, eu posso ter aplicado uma sanção. Então, por exemplo, eu não observei um princípio de que o professor Luiz falou, princípio da eficiência, da transparência. Posso ser punido com base nas sanções administrativas da LGPD. Então, as sanções administrativas, de forma muito breve, para não cansá-los, já vou me aproximando do fim, são advertência, multa simples, né, que é essa famosa multa que deu que falar, de 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitada a 50 milhões por infração, enfim. Então, multa simples pode ocorrer, multa diária pode ocorrer, publicização da infração após devidamente apurada e confirmada sua ocorrência. Num mundo onde a internet não dá direito ao esquecimento. Já pensou, professor Luiz, professor Renato, vazar dados sensíveis e ter isso estampado para sua concorrência, dizer assim, não compre lá, ele não cuida de você. Parece um modo de aburado, né? Olho por olho, dentro por dentro. Você vazou dados, vamos vazar dados sempre. E o pior, você vai ter aquele, e aí é um grande ativo, aquele que observar bem a LGPD, aquele empregador, empresário, vai ter um diferencial competitivo no mercado. Não compre no cara da esquina, não. Que lá, o controle é zero, seus dados vão estar expostos, pode ser vendido. Isso dá um poder econômico a quem tiver uma boa cibersegurança, um bom tratamento de dados muito diferenciado. A gente já vive num mundo em que pessoas só consomem produtos sem agrotóxico, que só compram de empresas que tenham um selo verde, que se preocupam com o meio ambiente. Então, o selo "estou adequado à LGPD" será uma realidade no nosso mercado empresarial. Para ontem, isso. Então, a publicização da infração é uma das sanções. O bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Como a gente já usou o termo aqui, vou falar uma farmácia
vai conseguir vender algo a vocês e emprestar seu CPF, sem saber o que você consome. Quanto de negócio, de volume de negócio não pode ser afetado por conta de uma sanção dessa? Só esclarecendo que essas sanções são gradativas, tá, pessoal? Vocês estão notando que elas vão piorando à medida que eu vou falando. E a lei, de fato, estabelece isso. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados até a regularização. Suspensão do exercício da atividade de tratamento. Proibição do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados. Então, assim, essas 3 últimas são o ápice da punição. Vão ser usadas de forma muito mais criteriosa. Mas uma multinha aqui, uma multinha ali, pode ocorrer. E no momento em que a gente está precisando enxugar fluxo de caixa, quem é empregador, quem é empregado está precisando que o empregador, de fato, tenha uma boa gestão financeira para garantir seu emprego. Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não trouxer um caráter muito mais pedagógico nessa primeira carga que vier de trabalho dela, de fato, muita empresa vai poder sucumbir, e não é essa a função do legislador, como eu disse. A partir do momento que a empresa fecha, sua função social se esvai, se sobrecarrega os programas sociais do governo, sobrecarrega seguro-desemprego, a empresa deixa de recolher tributo. Então, o governo, o poder executivo, é quem é o detentor dos direitos sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se ele enrijecer demais, ele também vai perder de um lado. Então, ele vai ter que ter um equilíbrio nessa aplicação de sanções. E aí, depois das sanções, o processo administrativo para aplicação delas vai ser construído junto à ANPD, vai ter que ter uma consulta pública, professor Luiz, professor Renato, quanto às metodologias que orientarão o cálculo do valor base dessas sanções de multa. Não há como ter pena sem lei anterior que o defina. Isso é um princípio básico, lei de introdução ao Código, né, as normas do direito brasileiro, antiga LICC, está no Código Penal para fins de aplicação de sanção. Então, a ANPD vai ter que regular todo o processo administrativo de apuração de multa, fixação de valor base, tudo respeitando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E tudo isso, professores, com imensa amplitude na publicidade que vai ter que ser dada. Então, assim, a LGPD, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai ter que, de fato, regular tudo isso, mostrar as metodologias, aplicar as sanções gradativas, seja isoladas ou cumulativas, observando a proporcionalidade e a razoabilidade, enquanto os postulados, não só constitucionais, mas previstos na própria LGPD. Eles vão ter que dar orientações diárias, semanais, de como os sujeitos passíveis das penalidades vão ter que se portar. Então, do mesmo jeito que é comum nós hoje pedirmos, por exemplo, uma consulta à Receita, né? Muitas vezes a empresa faz isso, eu crio uma consulta para entender como eu recolho isso, como eu recolho aquilo. Isso também vai ocorrer com a ANPD. Ela vai ter que ter um trabalho prévio ostensivo de orientação e de descrição de como o DPO, que é o encarregado, o controlador e o operador vão ter que pautar a sua conduta. E as sanções administrativas, há uma dosimetria. Então, boa-fé, condição econômica, reincidência, grau do dano, a cooperação do infrator, a gravidade e a natureza das infrações, tudo isso vai servir para essa dosimetria da pena. Por isso que a boa governança, ter uma política sólida de boas práticas, pode ajudar aquele que trata dados a se livrar de sanções mais pesadas. Então, assim, termino dizendo que a destinação dessas multas será para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Acredito que o legislador aí andou bem. Já pensou o legislador prever multa, professor Luiz, professor Renato? Para ele mesmo, para um fundo gerido pela própria NPD, ia ser quase aquele fundo que Delanhol queria criar com as multas do Ministério Público, né? Lá da Lava Jato. Então, o caráter confiscatório e arrecadatório estava evidente. Então,
isso vai para o Fundo de Defesa do Direito Difuso, o que é bom, né? E tem um detalhe interessante que está lá no finalzinho, no parágrafo das sanções, e que eu queria deixar aqui essa mensagem, enfim, esse recorte da lei, que é a possibilidade de autocomposição entre o titular dos dados sensíveis e o controlador. Ou seja, vazou dados sensíveis meus. E aí eu acho que andou bem o legislador derivado. Vazou dados sensíveis meus. Fui denunciado à NPD. No meio do processo administrativo, eu vou e faço uma composição com o titular prejudicado. Desaparece a sanção administrativa. Porque desaparece o interesse de agir da autoridade nacional. Então, esse processo de autocomposição até o momento da aplicação da sanção vai permitir uma desjudicialização, que é hoje o pano de fundo, trabalho que o Poder Judiciário tenta fazer na sua luta por dar efetividade à justiça, e, ao mesmo tempo, vai permitir que os particulares achem a melhor saída e encontrem uma solução equânime para os seus, aquele problema controvertido, aquela pretensão resistida. Então, assim, acredito que a LGPD vem em boa hora. Acredito que poderia vir melhor, poderia. A inspiração que foi a GDPR poderia ter sido maior, sobretudo trazendo para as relações de trabalho, né? Poderíamos ter tido um capítulo voltado para isso, né? Para que nos desse maior liberdade, enquanto operador de direito de trabalho, de construir soluções nesses processos de autocomposição, que é o espírito da CLT e desse novo direito de trabalho que surgiu nos últimos tempos, ruim ou bom, mas é o espírito que prevalece na nossa área de atuação profissional. E, assim, no mais, eu acredito que a intenção do legislador foi boa. Creio que vai ter muito pano para a manga ainda, né? Quando saírem todos esses processos administrativos junto à NPD, quem será a autoridade, o presidente ou o diretor, não vi o organograma disso, se será um governo mais beligerante ou um governo menos beligerante em favor do empresariado. Então, para nós advogados e para quem gosta de direito e de boa discussão, é um prato cheio. Então, são essas algumas reflexões. Desculpe se me estendi no tempo, mas, como o professor Luiz disse, a ideia era fazer um overview, né? A gente conseguir dar um panorama geral sobre a lei, e eu acho que conseguimos despertar a curiosidade daqueles que estavam nos assistindo e fazer como nós três fizemos. Olhamos a primeira vez com repulsa e depois o olho foi ficando mais clínico e nós fomos olhando. Então, convidamos vocês a fazer isso e, sobretudo, para assistir às palestras, sobretudo do professor Rafael Miziara, um amigo extremamente competente, estuda o tema diferente de nós desde 17, 18. Então, que todo mundo se inscreva no congresso e participe, porque vale a pena ver o que Rafael vai falar sobre a LGPD. Obrigado, Rafael. Obrigado, Renato. Obrigado, doutor Daniel. A explanação aí fantástica sobre essa parte, né? Eu acho que foi uma live interessantíssima sobre um tema que, confesso aos doutores, que ainda me assusta um pouco, né? Tem muita coisa a ser discutida. Eu gostei também do meia culpa, né, doutor Daniel? Realmente, a gente ficou esperando, e quando bateu na porta, todo mundo arregalou o olho. Você já está aqui? Já estou aqui, né? Assim, eu agradeço demais a presença de vocês, né? A gente já se estendeu aí, mas muito bom, aprendi bastante com os dois, né? Professor Luiz, se quiser dizer algumas palavras finais. Só queria agradecer, né, reforçar o convite para que todos que estejam nos assistindo, que participem do congresso, né? No início, a professora Rafaela falou, são grandes nomes, né? São grandes nomes do direito do trabalho espalhados pelo Brasil, né? E acho que vai valer muito a pena, vai ser um aprendizado muito grande. Eu, particularmente, reservei os 2 dias inteiros da minha agenda para assistir a palestra dos colegas,
que não é porque a gente é professor, não é porque a gente está bastante tempo trabalhando, que a gente não tem que escutar os colegas para aprender, para aprimorar, né? Por exemplo, hoje, prova disso é hoje na live aprendi várias questões com o professor Renato, com o doutor Renato, com o doutor Daniel, né? E acredito que vai ser no mesmo sentido lá, assistindo a todas as palestras do evento. Mais uma vez, muito obrigado, um prazer imenso, e seriam essas minhas palavras finais. O microfone estava desligado. Obrigado, doutor Luiz. Satisfação imensa conhecê-lo. Doutor Daniel Sebadelli, presidente da nossa associação aí da advogados trabalhistas Paraíba, obrigado aí pela sua presença e pelo conhecimento expendido a nós aqui essa noite. Que é isso, eu que agradeço o convite de Rafaela, né, ter tido essa oportunidade de debater com você, Renata. A gente até combinou desse ano tentar fazer alguma coisa junto em Campina, e a pandemia veio e atrapalhou um bocado de coisa, mas a tecnologia também nos ajuda. Obrigado por também contribuir para esse debate. Somos todos alunos aí nesse tema LGPD, aqui no Brasil ainda. Professor Luiz, uma satisfação lhe conhecer. Vier a Paraíba, por favor, nos contacte para a gente presencialmente poder lhe acolher, seja no Forró de Campina Grande ou na Praia de João Pessoa, mas o senhor vai ser bem acolhido em qualquer uma das nossas cidades. E, assim, reforçar, dizer que a Associação dos Advogados Trabalhistas da Paraíba está presente em todo o estado. Nós conseguimos, junto com o Rafael, o apoio de praticamente todas as associações estaduais, Rafael, do Brasil e da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Então, o calibre desse evento, que está sendo organizado com muito carinho e com muito tempo, porque o evento ia ser em abril, e como ele passou a ser em outubro, então o Rafael, assim, deu uma hiper performance no negócio. Ele está imperdível, assim como o professor Luiz. Reservei o meu dia 9 e 10, né, Rafa? 9 e 10 de outubro, para me reservar a aprender com meus colegas, que são palestrantes, a esse evento maravilhoso, que tomou, graças à pandemia, uma proporção, pelo menos para o evento foi bom, nacional. Um evento que a gente ia fazer aqui regional, Campina, e o evento está enorme. Então, parabéns a Sage Cursos, parabéns a Rafaela, e sempre que precisar da associação, precisar do apoio da Advocacia Trabalhista da Paraíba, nós estaremos juntos para fomentar esse desenvolvimento acadêmico aqui no nosso estado. Obrigado, Rafa. Eu que agradeço, né, doutor Daniel Sabadelli, pelas gentis palavras. Realmente teve que ter uma grande modificação, né, no nosso evento aí, na nossa edição, devido a essa questão da pandemia, né? E foi assim de surpresa, né? Porque já estava tudo organizado. Passagem compradas, tudo. Faltando poucos dias para o evento, porque o evento era dia 3 e 4 de abril, né? E aí, quando foi dia 13 para 14, 15 de março, a gente teve a grata surpresa aí da pandemia, né? E aí a gente teve que correr um pouco para cancelar as coisas, porque realmente, felizmente, não dava para a gente fazer um evento no porte que a gente queria, presencial, né? E todo mundo com medo. Então, a gente, para preservar realmente o público de estudantes, profissionais e a todos que interessam, a gente realmente decidiu prolongar, né, para outubro, pensando até que iria retornar à nossa normalidade, mas pela grata surpresa a gente está retornando às atividades, porém com muita cautela. Então, por isso que a gente colocou realmente o evento para ser online, né, 100% online. E aí foi até bom que a gente deu aí para dar uma inovação no evento, até porque
Os temas também eram outros, então é realmente um evento aí com temas super atuais, né? Até dessa pandemia, né, que se passou. Então, a Seara Trabalhista também agradece, com certeza, essa nova atualização aí que vamos ter nesse nosso evento de direito do trabalho, que tem como subtema o direito do trabalho de emergência. Então, fica o convite aqui a todos vocês para participar dessa nossa edição, bastante especiais, aí com 18 colegas de todo o Brasil. E desde já agradeço a todos que aceitaram os nossos convites. Agradeço a disponibilidade do professor Luiz Henrique por participar dessa nossa live. A gente sabe que vida de advogado e de professor ao mesmo tempo é bem corrido, e quanto mais agora com essa questão do online, né? Porque a gente acha que está em home office, está em casa ou no escritório, mas ninguém para, né? Uma reunião atrás da outra é correria. Mas, então, agradeço, professor Luiz Henrique, muito bom a sua explanação sobre o tema. E também agradeço ao professor Renato por ter coordenado esses trabalhos aqui das nossas lives. Não só um moderador, mas acaba sendo, como até um amigo meu semestre passado agora disse, se torna mais que um palestrante, porque tem que estar dominando aqui vários temas que a gente já trabalhou aqui nas nossas lives, temas estes muito importantes, né? E já fica o convite aí para todos que vamos continuar essa discussão de LGPD nessa nossa edição no próximo mês, dia 9 e 10 de outubro. Guarde aí na sua agenda, que será uma sexta-noite e sábado, manhã e tarde, 2 dias aí de muito conhecimento. Então, agradeço a todos, agradeço aos amigos por ter participado dessa live, já um pouco tarde, né? Mas, então, a gente fica por aqui. Então, desde já, muito obrigada a todos. Fica meu abraço fraterno também a todos os apoios institucionais, nossos colaboradores, diria assim, né? Porque sem apoio, a gente não vai para lugar nenhum, né, doutor Daniel? É uma coligação, não é organizado só por uma pessoa, mas por várias pessoas, né? A união faz a força, né? A gente também tem um grupo aí de estudantes de algumas instituições daqui da Paraíba, especialmente Campina Grande, que também estão nos ajudando, aí uma comissão organizadora. Desde já agradeço aos